Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Obrigado também pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar nessa casa de trabalho e oração, proferindo um trabalho tão maravilhoso que é a divulgação da doutrina espírita. Uma coisa para a gente deixar claro, para darmos início, o tema é o objetivo da vida, mas eu vou trabalhar dentro do pensamento de Leon Denis. Há alguns meses para cá, algumas casas espíritas nos convidam, e eu sempre pergunto, tem algum tema para que eu possa trabalhar? Aí tema livre. E quando é tema livre, eu gosto de sempre trazer os pensamentos de Leon Denis. Justamente porque nós, aqui do Jefa, nós estamos fazendo um grupo de estudo, temos já um grupo de estudo que estamos focado no livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então, o objetivo da vida é segundo os pensamentos filosóficos de Leon Denis, claro, tudo alinhado com a doutrina espírita, sem nenhum problema. Para quem adentrar no livro dos Espíritos, sobre essa temática, o objetivo da vida, nós temos a pergunta 132, em que os Espíritos é muito bem didático quando vai responder ao senhor Allan Kardec qual é o objetivo da encarnação. Evoluirmos. E, partindo desse princípio, nós vamos dar início ao pensamento e trilhando o que o Leon Denis nos apresenta. Mas antes, a gente não pode esquecer, quando nós chamamos a nossa doutrina maravilhosa de ciência. Hoje a ciência está sendo tão discutida, essa questão pandêmica, a vacina A, a vacina B, funciona ou não funciona, a ciência está certa, a ciência está errada, aquela coisa, a discussão que dá vontade de dar vários sorrisos quando a gente analisa nas redes sociais. Uma coisa que precisamos frisar bem, o que é ciência é aquilo que trabalha dentro de uma metodologia científica. Agora, o fato de eu usar uma metodologia científica não quer dizer que eu falo em nome da ciência. Vou explicar direitinho isso. Da mesma forma que existem muitos palestrantes que gostam de gritar: a ciência descobriu a existência da alma, a existência de Deus. Calma lá. É um estudo de um cientista que utiliza métodos científicos que chegou a essa conclusão. Porque existem outros cientistas que também usam do método científico que chegaram a outra conclusão divergente da primeira. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, dizermos que a ciência descobriu isso, que a ciência descobriu aquilo, logo porque nós temos milhares, bilhões de cientistas espalhados pelo mundo e cada um com seu pensamento filosófico. Todavia, dentro de uma perspectiva filosófica a qual me encontro, por exemplo, a doutrina espírita, eu posso utilizar o método científico para chegarmos à conclusão daquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Perfeitamente? Essa semana eu estava lendo uma matéria e uma criança foi entrevistada, não me lembro o país dele agora, mas eu achei muito interessante que o sonho da criança é se tornar cientista para provar a existência de Deus. Eu achei aquilo tão fantástico. E aí minha esposa perguntou o que isso é possível? Aí dentro de uma perspectiva filosófica dele, sim. Aí quando a gente vai ler na matéria, a gente percebe que ele teve uma educação católica, etc. Benéfico, ele vai usar o método científico para chegar à sua conclusão. Mas não quer dizer que ele vai falar em nome da ciência. Isso é uma coisa que causa muita confusão. Exemplo, quando algumas pessoas falam tratamento precoce ou não precoce, tomar ou não tomar aquele determinado remédio. Alguns cientistas dizem que sim, outros dizem que não. E isso causa muita confusão na cabeça das pessoas. Como é que a gente chega a uma conclusão? A gente vai para os órgãos competentes, as instituições onde engloba o maior número de pesquisadores e cientistas para chegar para aquela conclusão, como a OMS, a Anvisa e entre outros órgãos que nós temos aqui pelo Brasil. Se vocês conversarem 5 minutos com o Mário Ribeiro dá outras fontes precisas para onde a gente chegar a uma conclusão científica, porque há muitos cientistas que falam A e falam B. Partindo desse princípio, na doutrina espírita não é diferente. A gente encontra pesquisadores espíritas que chegam a uma conclusão divergente a Kardec, e a gente devemos respeitar. Obras espíritas, ou que se dizem ser psicografadas por um espírito A, espírito B, divergente ao que diz na doutrina. Então, aonde é que eu devo me embasar para saber se isso está certo ou está errado? Na codificação. Que é a base. Aqui é a base.
Então, se aqui é a base, o resto vai ser uma construção. É um complemento. Agora, se ele destrói a base, então é alguma coisa que a gente precisa conversar, precisa discutir, mas não aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Perfeito? Partindo desse pensamento, no livro O que é Espiritismo, o Sr. Allan Kardec fala o que é a doutrina espírita. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ciência de observação. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações, a lei de causa e efeito, que a gente tanto estuda aqui. Pode defini-lo assim: ciência da observação. Isso é uma coisa que a gente vai frisar bem hoje. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ponto. E aí, onde é que vai entrar dessa perspectiva do assunto de hoje? O objetivo da vida. Vamos observar qual é o sentido de estarmos aqui. Observar. E com isso chegamos a uma conclusão juntos. Por exemplo, como são as pessoas sem objetivos? Como é que elas agem? Como é que elas pensam? O que é que elas fazem? E etc. Existe uma pesquisa de um cientista, psicólogo, tá? Chamado Viktor Frankl. Esse E aí é uma pronúncia alemã que eu não consigo pronunciar. Então eu vou chamar ele de Viktor, tá? Então o psicólogo Viktor, ele escreveu esse livro em busca de sentido. Esse livro não é um livro espírita. É um livro de sua experiência quando ele estava preso no campo de concentração em Auschwitz. O que é esse campo de concentração? Vamos explicar aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, a Alemanha nazista promoveu um maior terror ao povo judeu, levando-os à força a esses campos de concentração para trabalho escravos de empresas, para fazer trabalho escravos, e, consequentemente, as condições a qual eles viviam, que eram condições de falta de higiene, maus tratos, carga horária de trabalho que chegava a 18 horas por dia, e isso, muitos judeus, nos campos de concentração, iam a óbito, eram mortos. E Viktor Frankl, ele foi um judeu e foi preso. E ele começa a fazer sua análise, a sua ciência de observação a todos os prisioneiros ali no campo de Auschwitz, na Alemanha. Para vocês terem ideia, foram mais de 6 milhões de mortos nesses campos de concentrações nazistas. E aí, ele vai perceber uma coisa que é fundamental para a nossa existência e aquilo que nos dá força motriz para continuarmos na vida. Aqueles que conseguiram sobreviver no campo e os que não conseguiram sobreviver. Então ele foi prisioneiro durante todo o Holocausto nazista. Viktor gostava de perguntar para si mesmo: qual o sentido da vida? Depois de ter definido os seus objetivos e o que você deseja, fica mais fácil lidar com as suas dúvidas. Por exemplo, ele percebeu que aquelas pessoas que já desistiram da vida, no campo de concentração, ficavam doentes e chegavam a óbitos mais rápido. Ele percebeu também que aqueles que tinham algum gancho lá fora do campo de concentração, o que seria esse gancho? Um filho que ficou lá fora, uma esposa, um marido, uma casa, uma família, uma empresa, alguma coisa que lhe segurasse lá fora. Aqueles se agarravam com aquilo e sobreviviam todas as atrocidades, todas as maldades, todo o trabalho escravo que o homem poderia viver dentro daquele campo de concentração. E sobreviveram até o fim da guerra em 1945. Ele faz as suas anotações
e transforma esse trabalho maravilhoso de observação nesse livro, Em Busca de um Sentido. Super recomendo a leitura do mesmo. Ou seja, concluindo a obra, dando já um spoiler, mas recomendo a leitura, concluindo a obra, aquilo que nos define, aquilo que nos abraça, aquilo que nós temos como correntes, e esses elos das correntes são os nossos familiares, são os nossos amigos, são as pessoas que nos amam e as pessoas que nós amamos, são os trabalhos, são as nossas missões aqui na Terra, que nos segura a essa dimensão para concluirmos aquilo que estamos aqui para fazer, evoluirmos. Ainda dentro da pergunta, como são as pessoas sem objetivos? Vamos fazer aqui uma didática bem bacana para vocês definirem. Não que seja uma regra geral, mas é comum o resultado ser justamente esses que vocês vão responder. Observem aqui. Nós temos uma turma A e uma turma B. Para quem não está vendo direito as imagens, a turma A é uma turma que está fazendo algazarra, que não está prestando atenção na professora, que está desrespeitando a professora. A turma B é uma turma concentrada na leitura, nos estudos, cuida do seu ambiente escolar, limpa, varre, como a gente faz aqui no Centro Espírita. Cuida. A gente cuida desse ambiente. É maravilhoso chegarmos aqui e encontrar tudo limpo, tudo lindo. Porque há cuidado. Se fôssemos perguntar, dessas duas turmas, em termos de proporções, probabilidade, quais das turmas nós teremos pessoas bem mais sucedidas na vida? A turma da B. Veja que isso é fundamental. A disciplina se torna algo fundamental para continuarmos nessa vida e chegarmos a uma conclusão benéfica. No primeiro dia que Chico Xavier conheceu Emmanuel, as 3 palavras básicas foram o que definiu Chico Xavier em toda a sua vida para a sua missão aqui na Terra. Disciplina, disciplina e disciplina. E é algo que precisamos ter o tempo todo. Disciplina nos horários, disciplina no que a gente promete. É muito bom quando nós damos a nossa palavra e alguém acredita. Oh, sua palavra tem credibilidade. Não, você falando eu acredito. Hoje não, né? Hoje a gente tem que dar comprovante de residência, dar 3 contatos de amigo para poder pegar um empréstimo. Antigamente bastava só a palavra. Com isso, a gente já começa a observar que se nós adentrarmos na vida, é porque eu preciso compreender o meu objetivo. Da mesma forma, um estudante, se ele não consegue compreender qual é o objetivo de estar numa sala de aula, ele se perde. Se eu não consigo compreender qual é o objetivo da vida, eu me perco. E quando eu começo a traçar a minha importância aqui na Terra, e para as pessoas que eu amo e as pessoas que me amam, eu crio uma corrente a qual eu abraço e me fortaleço para dar continuidade a essa estrada, a esse caminho que vai me levar à luz. Da mesma forma que Viktor Frankl, lá no campo de Auschwitz, ele observou através daqueles que conseguiram suportar todas as atrocidades no campo de concentração. E agora vamos à obra depois da morte de Leon Denis. Tudo isso é uma introdução, viu? Olha só o que diz Denis no livro, depois da morte, no capítulo O Objetivo da Vida. O alvo supremo é a perfeição. É o alvo supremo. E isso, de certa forma, a gente tem que ter muito cuidado quando falamos assim. Ah, só quem é perfeito é Jesus, só quem é perfeito é fulano, é ciclano. Não, a gente vai chegar lá. Por isso que quando Kardec pergunta sobre o modelo e guia, os espíritos respondem Jesus. Então, é o nosso modelo e guia. Logo, eu tenho que seguir aqueles passos. Ok? Então, temos que chegar a essa perfeição. O fato de resistirmos ou colocar a culpa na carne, como está lá num dos capítulos do livro Céu e Inferno, A Carne é Fraca, colocar a culpa no campo material, porque nós temos esse hábito, né? De colocar a culpa em tudo, em todos e até em Deus, mas a gente nunca assume a culpa
dos nossos erros e das nossas falhas. O alvo supremo é a perfeição, o caminho que a ele conduz. É o progresso. Ele é longo e se percorre passo a passo. Ele é longo e se percorre passo a passo. O objetivo distante parece recuar à medida que se avança, mas a cada etapa vencida, o ser recolhe o fruto de seus trabalhos. É curioso essa parte, quando ele diz, parece recuar à medida que se avança. Provavelmente você já deve ter ouvido a seguinte frase: quanto mais eu sei, eu entendo que nada sei. Quanto mais eu aprendo, percebo que sou uma poeirinha diante de todo um cosmos. Tem muita coisa para aprender. Da mesma forma, quando nós adentrarmos nessa compreensão de escalas evolutivas, perceberemos que ao darmos um passo à frente e olharmos a estrada adiante, notaremos que a estrada é muito longa e a gente gosta de um caminho fácil, a gente gosta de um caminho curto. De repente, começamos a compreender porque algumas pessoas ou algumas instituições religiosas são lotadas, aquele mar de pessoas, a qual a salvação, ele vem no simples gesto de levantar de mãos. E esse gesto, ele pode ser simbólico, mas a verdadeira salvação, ele está inserido na caridade. E para entendermos a caridade propriamente dita, a gente precisa estudar o Evangelho de Jesus. E com isso as coisas vão se conectando. Precisamos enxergar a nossa sociedade como uma máquina. E que nós somos uma espécie de engrenagem. Se a engrenagem está ruim, a máquina não funciona. Se muitas vezes nós reclamamos, e temos razões em reclamar da sociedade, do sistema, dos nossos políticos, dos nossos governantes, seja lá de quem a gente vai reclamar, a gente vai perceber que aquilo ali é um reflexo da sociedade. Quando nós, por exemplo, questionamos a corrupção, é impressionante que nós enxergamos corrupções no nosso dia a dia. Quem aqui já deve ter visto, visualizado pessoas populando borboleta de ônibus, ou pegando troco a mais no caixa e não devolvendo. Então são comportamentos corruptos inseridos na sociedade que, consequentemente, vai refletir naquele campo político. Então, eu vou dar razão e o entendimento ao senhor Allan Kardec quando ele fala que a reforma íntima, ou a mudança do indivíduo, é através da educação. E quem afirma isso também é Joana de Ângeles, quando ela prega todas as vezes nas suas obras, inclusive na sua última obra, ela fala sobre esse processo de reeducação do espírito. Então a educação é o caminho corretíssimo da gente seguir, para que a gente possa mudar. Nós mudamos a sociedade. Porque cria uma ação em cadeia, gente. Porque vamos ser exemplos para os nossos filhos, exemplos para os nossos amigos, exemplos para os nossos sobrinhos, seja lá o que for, seremos exemplos. E, consequentemente, as pessoas nos seguirão e vão perceber, olha, tem um filme que eu assisti recentemente, que está no sistema de streaming, que é Carlão e Carlinhos. Vou resumir aqui a obra. É um filme que trata de um indivíduo que durante o dia ele é homofóbico e à noite ele é gay. Num par de mágica. É uma magia que tem lá no filme, mas muito bacana, é uma comédia. Só que não é isso que eu quero falar. Eu percebi que quando durante o dia ele é aquela pessoa homofóbica, preconceituosa, os seus amigos o lhe acompanhavam. Então, cada vez que ele passava por essa mudança radical na sua vida, a cada dia que passava, ele começava a mudar seus conceitos. E ao mudar seus conceitos, os seus amigos começaram também a acompanhar no seu raciocínio e aprender com ele. Então, aquele indivíduo acabou sendo um exemplo para os outros. Quando ele estava fazendo uma coisa errada, os outros o lhe copiavam. Quando ele estava fazendo a coisa certa, os outros também lhe copiavam. Porque há, de certa forma, e quantas vezes a gente já passou por isso? Por querermos ser aceitos em determinados grupos, acabamos adentrando na onda daquele grupo, mas não é você ali. Não, eu só falei aquilo, ou só fiz aquilo,
para ser aceito naquele grupo. Acontece muito isso entre os jovens. Acontece muito isso na adolescência. Daí a importância de sermos o pivô da mudança e não sermos seguidores de outras pessoas, porque, de certa forma, pode acontecer de eu seguir alguém que não seja exemplo a ser seguido. E o modelo e guia a ser seguido aqui nesse planeta Terra é Jesus. Não a outra figura. Pois a outra figura pode estar sujeita a erros. Continuando. Enriquece sua experiência e desenvolve suas faculdades. Começamos a enxergar o indivíduo, quando adentra na vida, como uma espécie de soldado que vai entrar na guerra. Ele precisa de preparo. E todo um treinamento de um preparo de um soldado é um treinamento árduo. Quem já serviu as Forças Armadas sabe do que eu estou falando. Não é um treinamento de relaxamento, nada contra, claro, mas é muito importante. Não é de massagem. Não, é um treinamento de você passar a noite na selva, passando a noite embaixo de chuva, com frio, com fome, etc. Só esse tipo de treinamento. Eu passei por isso, eu sei do que eu estou falando. E eu nunca entendia, por que a gente tem que passar por isso? Eu achava aquilo tão humilhante. Mas foi quando que eu compreendi que um verdadeiro soldado ele tem que passar por essas circunstâncias. Porque quando nós vamos estudar a Primeira Guerra Mundial e vamos entender a tática de trincheira, onde os soldados viviam nos buracos para que o inimigo não avançasse, aqueles buracos eles não tinham saneamento básico, faziam suas necessidades fisiológicas ali mesmo. Muitos morriam ali mesmo, por doenças que eram propagadas, e seus corpos eram ali, adentravam em decomposição diante dos seus amigos. Então você tem que estar preparado para esse horror. É um soldado quando vai para a guerra. Para a gente estar preparado para a vida, a gente tem que sofrer essas circunstâncias. Por isso que a dor, ele acaba se tornando um professor. A dor nos leva a muita reflexão, inclusive a experiência. Quando passamos pela dor, nós nos tornamos mais empáticos. Principalmente com aqueles que passaram ou passam pela mesma dor que você já passou ou passa. Nós entendemos o sentimento de empatia. Você começa a se conectar com o irmão. Meu irmão, eu entendo o que você está passando, porque eu já passei por isso, ou estou passando. E aí começa aquela roda de conversa, de trocas de experiências, que são muito benéficas. No livro Filosofia Espírita, do livro do Espírito Milanês, psicografia de João Nunes Maia, diz o seguinte sobre o objetivo, sobre a perfeição. O que chamamos de perfeição são os talentos que Deus nos deu por misericórdia, aflorados e iluminados por inúmeras experiências. O indivíduo, muitas vezes, que a gente gosta de acompanhar, olha, fulano é tão talentoso nisso, toca tão bem um instrumento, canta tão bem, é um excelente cientista, é um excelente médico, mas o indivíduo não chegou naquele ponto do nada. São as diversas experiências que a vida eterna nos oferece que chegamos àquele ponto. E a cada passo que nós damos é um passo melhor para frente. Nós encurtamos, mas lembrarmos que o caminho é longo, o caminho da luz. Frente a frente com múltiplos problemas, dores e sacrifícios, na extensão de vidas sem conta, na argamassa da carne. Ou seja, tudo que nós já passamos, as dores que hoje nós recebemos e sofremos, são verdadeiros professores que nos levará a um aprendizado que carregaremos no nosso espírito para as próximas existências. Por isso que indivíduos que são empáticos, principalmente em relação à fome, não necessariamente ele passou fome naquela existência, mas deve ter passado numa outra vida. E de repente, numa nova vida, ele observa um irmãozinho passando uma necessidade e assim ele promove a caridade. Exemplo, Betinho. Não sei se vocês já ouviram falar, lá no Rio de Janeiro, tinha uma pessoa que promovia a caridade, distribuindo cestas básicas nas favelas do Rio de Janeiro. E o curioso, que Betinho, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. E de repente nós perceberemos nele aquilo que o Sr. Allan Kardec fala da caridade mais pura. Ele não vai fazer caridade
porque Deus mandou, porque Jesus mandou. Ele vai fazer porque é o coração, a consciência dele pede. Pois ele entende que ao salvar um membro da sociedade, ele está salvando seu irmão. E, consequentemente, ele salva a nossa espécie humana. Continuando. Voltando para a obra de Leon Denis. Entre as almas, só há diferenças de graus, diferenças que lhes é permitido transpor no futuro. Usando o nosso livre-arbítrio, e é muito importante isso, não caminhamos com o mesmo passo. E isso explica a desigualdade intelectual e moral dos homens. Então, há espíritos que caminham a passos largos, outros passos mais curtos. Enquanto eu estou no começo da minha carreira, o seu Mailton já está lá na frente, chegando no ponto de chegada. É isso, Mailton? Mas todos filhos do mesmo Pai. Devemos nos reaproximar dele na sucessão das nossas existências, para formar com os nossos semelhantes uma só família. E aí lembramos das palavras de Jesus no Calvário, quando diz, eu acho que foi para Tiago. Tiago, essa é sua mãe. Mas foi para quem? João, obrigado. Para formar em nossos semelhantes uma só família, a grande família dos espíritos, que povoa todo o universo. E Denis continua. Não há mais lugar nesse mundo para as ideias de paraíso e de inferno eterno. No livro, uma das obras da codificação, O Céu e o Inferno, para aqueles que não conseguem, que não estudou a doutrina espírita, que começou agora, pega a capa do livro e vê lá, o céu e o inferno. Nos dá a impressão que a doutrina espírita vai nos apresentar o céu e vai nos apresentar o inferno. Muito semelhante ao que a gente vê em outras doutrinas. Só que, ao ler o livro, nós analisamos que nem o céu nem o inferno, ele existe propriamente dito, como a tradição nos coloca, como se fosse algo por toda a eternidade. Isso, até na própria Igreja Católica, causou tanta confusão no passado, na Idade Média, que a Igreja Católica teve que reformular esse conceito de penas eternas. Aí eles criaram o limbo, que é aquela transição entre o inferno e o céu. Qual é o nome, meu Deus? Purgatório. O purgatório. Pode perceber que o purgatório não tem nenhuma referência bíblica. Não tem. Mas houve a criação do local purgatório. O que é o purgatório? É aquelas pessoas que vão para lá, que nem cometeram tantos pecados assim, para ir para o inferno, mas também não foram boas pessoas para ir para o paraíso. Então eles vão para uma terra mediana. Então já percebemos aí dentro do pensamento católico uma evolução. E é transitório para eles, a ideia do Isso. purgatório. Não é ficar determinado pelo tempo, é só ali para você que fica aquela ideia para que você possa seguir para o céu e não para o inferno. Justo. Como a irmã está colocando, é transitório, é temporário. Ao analisarmos isso e ao estudarmos o livro Céu e Inferno, seria realmente meio ilógico, e não todo ilógico, ao perceber, nós somos seres imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Deus, perfeição máxima. Eu, como ser imperfeito, eu tenho um amor profundo pelos meus filhos. Eu tenho 2. E por mais que eles estivessem errados, ou que eles estejam errados, o castigo que eu promovo aos meus filhos não é um castigo eterno. Então, se eu, que sou imperfeito, sou capaz de perdoar os meus filhos que amo tanto, por que Deus não nos perdoaria? Então, acaba se tornando ilógico, mesmo aquele espírito que fez atrocidades na vida, ele está sujeito ao perdão divino. E esse perdão divino, ele vem através das reencarnações. Pois cada existência carnal, essa roupagem que nós adentramos, é uma oportunidade que nós temos para evoluirmos, como falamos aqui anteriormente. Então precisamos ter muito cuidado em relação a essa perspectiva. E ao apresentar essa lógica, para qualquer pessoa, a pessoa vai entender isso. É mesmo, é mesmo.
mas está na Bíblia, que a Bíblia diz, né? A gente tem que se confrontar às ideias e o conhecimento. Continuando. Para lavar suas manchas, deverá reencarnar em mundos de provas e ali purificar-se pelo sofrimento. E esse ponto é muito importante. Há uma onda de comodismo no movimento espírita, de achar, ou algumas pessoas acham, que a doutrina espírita é uma doutrina que promove o sofrimento. Ou seja, não, a gente tem que sofrer para se purificar. Calma lá. O fato de estarmos em sofrimento não quer dizer que a gente tem que estar preso a ele, mas sim aprender a sair com ele. Sair dele. Exemplo, estou num problema gritante na minha família. Então eu tenho que ter equilíbrio, exercitar esse equilíbrio, porque como é que se desenvolve uma habilidade, gente? Praticando. Então eu tenho que desenvolver o equilíbrio para poder sair daquela circunstância. E aí vamos notar a importância dos pensamentos positivos para atrairmos os bons espíritos. São aquelas pessoas otimistas que precisam fazer parte das nossas vidas. Eu fico muito triste, principalmente nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, algumas pessoas pessimistas que nos circulam. E eu tento dar um contraponto sempre, para ele parar com aquela ideia. Por exemplo, nossa economia vai piorar, isso vai piorar, desemprego vai aumentar. Calma, irmão. Calma. A vacina já está chegando, daqui a pouco as coisas vão melhorando. Não, mas essa vacina não funciona. Veja, sempre partindo pelo pessimismo. Parece que ele deseja que a onda da angústia possa lhe cobrir. Parece que ele busca, sabe? Ele chama. Não, vai vir, mas irmão, escute, vai dar tudo certo. Tome cuidado, use máscara. Fique em casa. Não, mas vai acontecer comigo, eu não vou resistir. Eu quero que me leve logo. Olha, já vai pedir a morte. Eu quero que me leve logo, para não estar sofrendo. Veja o pensamento. E de repente aquele indivíduo vai passando por angústia, inclusive vai até adquirindo doenças, as quais que nem era nem Covid, era outra coisa provocada pela sua mente. E se percebermos pensamento e saúde, estudarmos isso dentro do campo da psicologia, pensamento e saúde, a gente vai notar que realmente tem uma coerência as forças dos pensamentos na nossa vida. Inclusive tem estudos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a questão da força do pensamento. E sem falar de correntes filosóficas, psicológicas que nós temos aí pelo mundo que combinam isso categoricamente. Tem um livro, inclusive, que se tornou um best-seller no século passado, O Segredo. Alguém já leu esse livro? O Segredo. Nada mais, nada... O livro, ele vendeu muito, mas a ideia é uma ideia que já conhecemos. Quando você tem fé, quando tem compreensão, ou canaliza seus pensamentos em busca daquele seu objetivo, você consegue. É o que, Célia? A lei da atração, isso. É o que está presente no livro, o Segredo. A lei da atração, isso mesmo. Cumprida essa purificação, recomeça a sua evolução. Cometi erros, vou pagar por esses erros. Paguei por esses erros, agora eu vou passar por provas, pois, como todo bom estudante, eu tenho que sofrer, através da prática, passar por essas práticas para desenvolver habilidade. Não há provações eternas, mas uma reparação proporcional às faltas cometidas é necessária. E por que era necessário? Para que a gente possa entender o verdadeiro eu. Voltando ao exemplo do filme que eu citei hoje. Tem uma cena no filme que o protagonista começa a tecer comentários homofóbicos muito fortes. E quando ele é acusado de homofobia, ele nega. Pois ele não consegue ver nas suas palavras que está errando e que ele está sendo homofóbico. Ele não entende. Veja, ele é homofóbico, mas ele não se aceita como tal, porque ele acha que o que ele fala é só uma brincadeira que não machuca ninguém. Quando ele passa pela dor e pelo sofrimento daquelas pessoas que estão naquelas condições, ele começa a ser empático a todos
a todos os outros a qual ele agredia, às quais ele agredia. É um filme de comédia, gente, mas eu sou desse, que eu olho até até uma apresentação de ciclo, eu olho e tiro dali um ensinamento. E quando eu percebi isso, é assim a vida. Eu tenho que passar pelo que o outro passa para que eu possa entender. Ou senão eu nunca vou entender. É o que diz aqui, ó. Não há provações eternas, mas uma reparação proporcional às faltas cometidas é necessária. Por que ela é necessária? Para que eu me torne empático, para que eu entenda, para que eu compreenda. E ao entender e ao compreender, eu não repito. Pois até então, se eu entender sem compreender, eu vou repetir o erro. Concordaram? Se eu não entendo que passar por aquele caminho pode me provocar dor, eu vou passar por aquele caminho de novo, porque é o caminho mais curto. Mas quando chegar um dia que aquele caminho eu for assaltado, nunca mais passo por ali. Vou para outro caminho. Compreenderam? É mais ou menos assim, usando o assalto como metáfora. O livro dos Espíritos, já que ele está falando aí sobre escalas, ou não é eterno as provações, a gente precisa entender que os mundos eles estão divididos de forma didática no livro dos Espíritos, mas a coisa é bem mais complexa do que essa. Essa é a divisão que nos apresentam. O mundo primitivo, planeta Terra, provas, expiações, segundo os estudos de Valdo Pereira Franco, estamos nessa transição ao mundo de regeneração, depois verá o mundo ditoso e depois o mundo divino. Isso aqui está mostrado de forma bem didática. Os Espíritos nos apresentaram essa divisão no livro dos Espíritos para que possamos compreender didaticamente. Mas a coisa, gente, é mais complexa do que isso aqui, tá? Eu entendi você falar sobre... como você está muito longe e está com a máscara, eu estou ouvindo um pouco. Mas eu mais ou menos entendi o que você falou sobre essa questão de passarmos por sofrimento para quebrarmos o ciclo vicioso. E você me fez lembrar, quando falou do ciclo vicioso, sobre um pensamento de Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, Candeias na Noite Escura, de Hermínio Miranda. Nesse livro, ele fala sobre o ciclo vicioso, de que nós, mais ou menos assim, eu fiz mal ao seu Mailton. Seu Mailton, alimentado pelo sentimento de vingança, uma outra existência vai fazer mal a mim. Ele, ao fazer mal a mim, se vingando do que eu fiz com ele, eu não vou lembrar o que foi que eu fiz com ele, eu vou fazer mal ao seu Mailton. E ao fazer, aí fica naquele vai e vem. Onde vai parar isso? Onde é que vai parar isso? Hermínio Miranda conclui a obra e vai ser através do perdão. E aí é que está. O passo do perdão. Observe que está lá na pergunta 932. O perdão é a parte mais difícil de se cometer. É difícil de fazer, né? É difícil de perdoar. Praticar. Então, quando nós chegamos a esse ponto de praticar o perdão, observe, se nenhum nem outro a gente não se perdoar, a gente vai ficar preso nesse ciclo vicioso. Então será os sucessivos sofrimentos que vai me levar a uma conclusão. A gente tem que parar com isso aqui. E aí vem as mensagens que já estão escritas na codificação, que os espíritos nos trazem na reunião mediúnica, das experiências das pessoas que já vivem o evangelho na sua essência, que será através do perdão que tudo isso vai acabar. E quando nós praticamos o perdão verdadeiro, a gente quebra esse ciclo vicioso. Eu estou partindo da perspectiva de Hermínio Miranda. Nem sei se foi isso que Célia quis dizer. Continuando. O que em nossa ignorância chamamos de injustiça, da sorte, é somente a reparação do passado. Aquilo que a gente fala, a gente sempre gosta de botar a culpa em tudo, de todos, até em Deus. Não, eu nasci pobre, e não sei o quê, tu nessas coisas. Calma, meu querido. O que a gente chama de injustiça, da sorte, é somente uma reparação do passado. Agora, por favor, não sermos bitolados à fixação de uma única ideia, porque a coisa é muito complexa. Quem já fez um estudo básico sobre planejamento reencarnatório, não necessariamente o fato de estarmos numa determinada condição social é porque eu tenho que estar ali porque eu fui rico na outra vida. Não, muitas vezes é porque foi uma solicitação minha. Dentro de uma perspectiva que o que é material não me interessa. O que me interessa é o espiritual.
pouco me lixando se eu tenho carro, se eu não tenho carro, se eu não tenho a melhor casa do meu bairro, não importa. O que importa é para que eu vim aqui. Então, aqueles que já estão nesse patamar evolutivo, muito próximo à espiritualidade e muito longe do materialismo, eles vão simplesmente ser propostos. Irmão, onde você vai reencarnar? Não, bota lá em qualquer lugar, bota ali no Curado, no meio ali, no Curado 4, ali na Avenida 1. Continuando. O destino humano é o pagamento da dívida contraída para conosco e para com a lei. Vindo a animar o corpo novo, a alma traz com ela, a cada renascimento, a bagagem de suas qualidades e de seus defeitos. Então, aquilo que nós adquirimos nessa existência, tudo de bom, a gente vai levar conosco. E talvez vamos levar também tudo de ruim. Só que o que a gente vai levar de ruim, a gente vai deixando aos poucos, na estrada. Porque as circunstâncias e as vicissitudes vai me permitir a fazer isso, a deixar para trás tudo que é ruim. E quantas coisas a gente... fazemos uma análise. Como era seu Mailton há 20 anos atrás? Como era Hugo Leonardo há 20 anos atrás? Como era Célia há 30 anos atrás? Como era? Se a gente for fazer essa analogia do meu eu de hoje com o meu eu de ontem, eu vou perceber que eu aprendi muita coisa. Eu vou perceber que eu adquiri conhecimentos. Eu vou perceber que eu adquiri habilidades. Ajudei pessoas. Pessoas me ajudaram. Então não foi em vão. A minha vida ela não foi perdida. Tenho objetivos aqui. E muitas vezes os objetivos estão simples, estão diante de nós. Diante de nós. Exercitar a paciência, por exemplo. Você manter o controle daquela pessoa que liga para você às 2 horas da manhã para conversar por uma angústia, por uma dor que sua amiga ou sua amiga está passando, aí liga para você. E você começa a reclamar, mas isso é hora de você me ligar. Aproveite essa oportunidade, pois essa pessoa lembrou de você para ligar às 2 horas da manhã, achando que você pode dar os ouvidos. E você mesmo, morrendo de sono, trabalhar daqui a pouco, você está lá, toda serena, para orientar, conversar e acalmar o seu amigo ou sua amiga que está angustiado. Um simples ouvido. Salvaremos vidas. É impressionante, por exemplo, na casa, quando tu trabalha com atendimento fraterno, que chega para nós, que trabalha com atendimento fraterno, que chega de angústias, de aperreios, etc. E muitas vezes a pessoa fala tanto, que não quer ouvir nada, ela só quer falar. Que sejamos os ouvidos, para ouvir o que ela tem a dizer. Pois, quando ela acaba a sessão, estou tão relaxado, estou tão bem, estou bem à vontade agora, vamos embora, tchau. E você não disse nada, você só deu boa noite à pessoa. E começou a ouvir, a pessoa vai embora, boa noite, vai embora, mas está bem. Então observe, o simples fato de estarmos ali ouvindo, já fizemos bem a alguém. Isso é caridade. Com a lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. É claro que podemos encontrar, de novo voltando ao campo científico, pessoas que vão contradizer sobre as ideias da reencarnação. Mas tanto eu quanto o Mário Ribeiro, a gente já fez um trabalho sobre colocar a reencarnação em xeque. A gente fez um trabalho aprofundado, apresentamos inclusive lá na Universidade Federal, o como a reencarnação se torna fundamental dentro de uma logística racional da vida. Ou senão não teria sentido. Não teria sentido. E por isso, eu já trouxe aqui, todas as vezes, eu acho que já a maioria das vezes, que eu sou convidado a trazer uma palestra para cá, e como eu trabalho muito a obra de Leon Denis, eu gosto também de usar exemplos e histórias do livro A Reencarnação do Brasil, de Hernani Guimarães Andrade, que é um grande cientista. Aí eu trouxe aqui para vocês a história da menina que morreu na Segunda Guerra Mundial, e ela com 2 anos de idade lembrava, do rapaz que foi morto também na guerra, daquele outro que eu trouxe para vocês no novembro passado, o ano passado, da filha do cabeleireiro. Então são provas e mais provas, gente, que o próprio campo científico nos mostra que é possível sim a ideia da reencarnação. Então vamos usar a razão para isso. É mais fácil
entendermos isso do que entender uma outra coisa mais complexa. Logo, às vezes, o mais simples é o mais correto. Se isso não for reencarnação, o que é então? Aí não tem resposta. Aí, por não ter resposta, o indivíduo simplesmente vai partir do pressuposto que aquilo ali não é válido. Então, a reencarnação é válida. Então, temos estudiosos aqui no Brasil, Décio Yondelli, Hernando Guimarães Andrade, aquele baiano, esqueci o nome dele, Clóvis Nunes, aqui no Brasil. No mundo, nós temos Ian Stevenson, temos Jim Tucker, Barney. Inclusive, na Netflix, já lançou um documentário, Vida Após a Morte, eu acho que é o nome do documentário. Super recomendo, está na Netflix, que faz justamente um estudo dentro das obras de Jim Tucker. Está lá no documentário da Netflix, A Vida Após a Morte. Todavia, a alma não está presa para sempre nessa terra obscura. Depois de haver adquirido as qualidades necessárias, ela a deixa e parte para os mundos mais esclarecidos. Percorre o campo semeado dos espaços de esferas e de sóis. E aí, na casa do meu pai, há muitas moradas. Quando nós entendemos o universo, dentro de sua perspectiva, inclusive no livro Depois da Morte de Leon Denis, tem um capítulo que fala só sobre o universo e Deus. E nisso, ele já nos apresenta um universo amplo. Só para vocês terem ideia da amplitude disso aqui. Num carro a 300 km por hora, numa linha reta, a caminho do Sol, eu chegarei no Sol, o Sol que a gente vê todos os dias. Eu chego no Sol em 54 anos. Como é, eu dentro de um carro a 300 km por hora, que é aquela velocidade de Fórmula 1, aquela velocidade constante, sem parar. Eu chegarei no Sol, aqui pertinho, daqui a 54 anos. Daqui a 54 anos. Isso da Terra para o Sol. E quando nós olhamos a Via Láctea, o Sol, ele é uma poeirinha diante de toda a nossa galáxia. E a galáxia, a nossa, que é a Via Láctea, é uma no meio de milhares de galáxias que existem em todo o universo. E seria muita prepotência nossa acharmos que só, e somente só, o planeta Terra tem vida. Existe um estudo na NASA que já encontraram 438 planetas parecidos com o planeta Terra. Parecidos com o planeta, 438 planetas. É claro que não tem como comprovar desde um ponto de vista prático, porque ninguém foi lá ainda. Mas a posição, como é que ele sabe disso? A posição do planeta diante da sua estrela, pois a nossa posição aqui na Terra, aqui a Terra diante do Sol, ela é muito favorável para que haja vida. Porque se fôssemos um pouco mais próximo do Sol, não teríamos condições de ter vida. E se fôssemos um pouco mais afastados, também não teria condições. Então nós estamos numa posição aceitável de ter vida na Terra. Então os cientistas partem desse princípio. Da estrela e o planeta e a relação dela com a sua estrela. Já encontraram, nas mesmas condições que a nossa, dentro de uma perspectiva do cosmos, 438 planetas. É o que, Célia? Isso. Semelhante à nossa. Porque a gente precisa entender que o fato de termos essas condições aqui, mas é porque a nossa espécie humanoide só aceita essa condição. Isso não quer dizer que não haja outras espécies mais evoluídas do que a nossa no universo. O Livro dos Espíritos já descreve que sim. Assim é o mistério da psique, a alma humana. Inclusive, a psicologia, ela é um estudo da alma. Nós, infelizmente, encontramos hoje muitos psicólogos que não acreditam na alma, mas a origem da psicologia, ela parte da psique, que fala da alma. Platão já falava sobre essa psique, Sócrates e etc. A alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os preceitos, a decifrar esse enigma, eis a verdadeira ciência da vida. É aí que adentra aquilo que falamos anteriormente, a nossa observação, a ciência da observação. E sabe quem nos auxilia para isso? A doutrina espírita. Quando pegamos o Evangelho, como pegamos no Livro dos Espíritos, o céu e o inferno. Cada centelha arrancada do foco divino, cada conquista sobre si mesmo, sobre suas
paixões, sobre seus instintos egoístas, proporciona-lhe uma alegria íntima, tanto mais viva quanto mais lhe tenha custado essa conquista. E é aí que vem essa necessidade de encontrarmos em nós. Existe uma habilidade que, infelizmente, é pouco entre nós, mas é uma habilidade necessária, que é o intrapessoal. O interpessoal é aquela habilidade de você se envolver com outras pessoas. Mas o intra é a habilidade de se conhecer. O autodescobrimento, que inclusive é um título de um livro de Joana de Ângeles. O autodescobrimento. O autoconhecimento. A habilidade de se conhecer. Por isso que existem aqueles que estão acometidos no erro, mas não reconhecem que estão errando. Mas para que eles cheguem a esse reconhecimento, eles precisam vivenciar a circunstância, sofrer através dela, para que possa compreender. Podemos evitar muitos males a partir do momento que nós começamos a nos conhecer e evitarmos determinados comportamentos que a gente pensa que está certo, mas que não está. Joana de Ângeles tem obras e mais obras, que só de orientações em relação a isso, basta nos estudarmos as obras da série de psicologia de Joana de Ângeles. E, claro, como eu falei para vocês no início da noite, há uma pergunta do Sr. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem: Deus determinou aos Espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e de colaborarem na criação. Que possamos ser aqueles vetores para dar continuidade às próximas gerações. Hoje, se usufruímos de tecnologia, de medicamentos, é graças às gerações anteriores que nos deixaram muita coisa, muitas pesquisas. E precisamos ser esse vetor de continuidade para a nossa sociedade e para as futuras gerações. Precisamos reeducar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos, para que possam viver em harmonia fraternal que tanto esse planeta necessita. Acabar cada vez mais com o egoísmo, com o individualismo e com a crueldade que infelizmente predomina nas atualidades. Que possamos ser aquele vetor de mudança através do conhecimento que Jesus tanto nos ensinou. Muita paz a todos.